Oi gente, como vocês estão? Eu me chamo Raíssa Souza e esse é o Radiologia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o estágio que eu tive, eu ainda estou tendo, na verdade, o estágio no HU, aqui de Alagoas. E eu estou estagiando em ressonância magnética. Foi muito bom e eu quero dividir um pouco sobre essa trajetória com vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não se esquece de deixar o like e também se inscrever no meu canal. Eu vou contar com uma colinha pra gente se guiar aqui. E bora lá! Primeiramente, vamos partir do início, que foi de onde tudo começou. Quando eu comecei no estágio, era tudo muito novo pra mim. Inclusive, a própria ressonância magnética. Eu nunca tinha tido acesso a matéria, por exemplo. Então, assim, as poucas coisas que eu pesquisei foi muito raso para o que eu cheguei lá e tive que aprender, certo? E, assim, isso não foi uma má gestão, não foi uma coisa que tinha que acontecer, né? Eu acredito muito em Deus e acredito que tinha que acontecer daquela forma para eu estar ali dentro. Como aquilo ali tudo era muito novo, eu acabei ficando muito insegura. É comum a gente ficar insegura mesmo, porque é a nossa primeira vez em um ambiente novo, fazendo coisas novas e com pacientes, né? Gente, lidar com pacientes é muito complicado. Cada paciente é um caso para você entender, analisar. Chega na parte que eu tive muito medo. Eu tinha medo de machucar o paciente. Medo de machucar o paciente, medo de que ele se sentisse desconfortável. Na ressonância magnética, a gente tem vários controles para que não ocorra acidentes, né? É um campo magnético, é um grande ímã, é um campo magnético que esquenta. Então, a máquina, ela esquenta. Então, tem que tomar cuidado com fiação das bobinas, tudo isso, para não acontecer nenhum problema, sabe? Então, verificar também se o paciente possui prótese metálica interna, qual foi o ano que isso aconteceu, tudo isso. Eu lembro que na primeira semana, gente, eu tive torcicolo. Eu fiquei com o meu pescoço travado, doendo, porque eu fiquei muito tensa. Eu botei uma pressão em mim que nem mesmo os meus professores me colocavam. Então, eu tinha uma necessidade de aprender logo. E claro, isso é ótimo, né? Isso é o que a gente espera de uma aluna, informação acadêmica, tudo mais, a gente espera isso. Só que era demais, eu quase cheguei no meu ápice, assim, de ter alguma coisa mental, sabe? Porque eu realmente coloquei essa pressão em mim. Só que aí aconteceu a virada de chave. Eu tinha chegado, eu tinha tido um dia que eu cometi vários erros e eu chorei. E teve uma hora que eu entendi. Pra estar no futuro aonde eu quero estar, eu não posso ficar assim por qualquer erro que eu cometo. Nesse dia eu fiz uma escolha de que eu precisava parar. Então, assim, eu precisava ser mais leve comigo. Eu decidi estudar mais, eu decidi correr mais atrás, porque eu não queria ficar me martirizando daquele jeito. Tudo ficou mais leve a partir do momento que eu decidi estudar de fato. Eu decidi mudar o meu método de aprendizagem dentro do estágio. Basicamente, gente, foi por caderno. Eu vou pegar aqui pra vocês. Então, gente, esse daqui é o meu caderno. Ele não foi o que me acompanhou o estágio inteiro, né? Mas ele foi ali acho que no início, sabe? No iniciozinho, nas primeiras semanas, primeiro mês, por aí, foi ele que esteve comigo. E eu tenho muita coisa anotada. Tudo que tá anotado aqui são os protocolos.
Então, é isso basicamente. Uma dica muito boa é vocês, enquanto estiverem lá, porque nunca, eu acho que nunca é uma palavra muito forte, né? Que já aconteceu comigo. Mas assim, a maioria do tempo, vocês não vão estar sozinhas. Então, vocês podem ir vendo o seu colega fazer e vocês anotarem o que eles estão fazendo, qual a explicação do preceptor de vocês, para vocês anotarem, tá? Direitinho. Anota a sequência, anota o que você tem que fazer, tudo isso da forma que você mais entende. E foi assim que eu me saí melhor com a minha colinha nos primeiros tempos. Depois eu fui pegando ali o jeito sozinha. Hoje eu já estou no nível de pedir para o meu preceptor dar uma olhada, dar uma conferida e aí mandar. E tem alguns que eu já consigo fazer sem o preceptor ajustar. Então eu acho isso muito top. Claro que assim, gente, a nossa vida acadêmica, ela não vai parar, tá? Um estudo constante, né? A ressonância magnética, eu pretendo talvez me especializar, porque é muita coisa mesmo. E assim, é um exame demorado, é um exame que tem várias questões, tá? E então, bora conversar aqui um pouquinho sobre algumas questões que acontecem com os pacientes por causa da ressonância magnética. Vou deixar aqui uma foto para vocês de como é que é a máquina de ressonância, para se caso, porventura, vocês nunca tenham visto uma máquina de ressonância magnética. E, diferentemente da tomografia, a ressonância magnética demora. Então, se ela demora, gente, vai ter alguma bronca, tá bom? Não em todos, tá? Não em todos, mas em muitos deles vai ter alguma bronquinha assim. Por quê? Quero deixar uma palavra aqui pra vocês que é claustrofobia. Claustrofobia é o medo de locais pequenos e fechados. O que a ressonância magnética é? Um ambiente pequeno e fechado. Ou seja, qual a chance disso dar certo para alguém claustrofóbico? Bem pouco, né? Existem manejos, existem formas de se conversar com o paciente que ameniza ali o desconforto. É todos os pacientes que vai dar certo? Não, não é todos os pacientes que vai dar certo. Uma outra coisa que acontece também é o paciente, ele não ter claustrofobia, mas ele adquirir a claustrofobia ou uma sensação de pânico por conta do diagnóstico ou por conta do que ele acha que vai ter no diagnóstico. Então, o nervosismo, ele traz também isso, né? Traz um medo, traz um pânico para aquele local e acaba transferindo, né, para a máquina. Claro que a gente não adivinha, né? Às vezes o paciente já fez e tá tudo tranquilo, quando ele entra, ele aperta a bolinha e vai todo mundo correndo pra saber, né, o que aconteceu. E ele começa a passar mal, dando sintomas de uma claustrofobia, mas que nunca tinha sido detectada, né? Tem pacientes também que eles têm problemas respiratórios. Gente, a mesa da ressonância é plana. Não tem como inclinar, não tem como nada. Ela é plana. Então, assim, o que acontece? Tem paciente que tem problema respiratório, problema no pulmão, e geralmente deixa esse paciente na cama, né? Só que a cama é inclinada, ela tem uma inclinação. A ressonância é reta. Então, já teve, sim, um caso, uma paciente que ela tinha um problema respiratório grave, usava oxigênio, e aí a paciente aguentou, não sei como, o exame inteiro, não apertou bolinha, não apertou nada, e ela fez o exame, ela falou pra gente, a gente falou, bora tentar, ela falou que tava tudo bem. Quando terminou, a paciente chorou muito, porque, assim, pra ela foi uma vitória conseguir aquilo. Então, gente, vocês vão lidar com muitos pacientes. Se você já foi um profissional, se você é um profissional, você sabe o que eu tô falando.
é muita gente e são muitas histórias, né? Tem que ter um tato, tem que criar um manejo para aquele paciente. O que você vai falar para aquele tipo de paciente? O que você está pensando para acalmar aquele paciente? Tudo isso. Para pacientes pediátricos, a gente analisa a idade para ver qual vai ser a conduta, né? Qual vai ser a conversa que a gente vai ter com eles, para, se caso precisar, a gente colocar uma coisa mais lúdica, né, para eles. E é isso. Agora, indo para minha parte final do estágio, a gente teve muitos procedimentos diferentes, procedimentos que a gente não teve ao longo do estágio e que são raros mesmo, que foi a ATM, o ombro, o pé e a mão. Foram exames que foram mais feitos no final do estágio e isso foi muito legal, que a gente pôde analisar coisas assim que a gente nunca tinha feito. O que eu aprendi ali dentro? Eu aprendi que pra gente fazer um exame, a gente primeiro precisa focar na humanização dos pacientes. Precisa fazer uma humanização do tipo, deixar aquele paciente mais confortável, deixar aquele paciente ciente daquilo que vai acontecer com ele, deixar ciente do barulho, deixar ciente que a gente tá perto, que a gente vai ouvir se ele apertar a bolinha. Tudo isso eu aprendi, e aprendi, claro, a fazer imagens, que pra mim isso foi a coisa mais mágica que poderiam ter me ensinado. A ressonância tem uma complexidade que eu preciso muito entender ainda. Eu não sou nerd desse tanto para entender já tudo que ela realmente é, mas eu aprendi a isso, a observar, a analisar, ser criteriosa também e ser mais perfeccionista do que eu já sou, né? Comigo mesmo, então, meu Deus do céu. Mas ser perfeccionista ali com os outros, com a imagem dos outros. E pra mim isso foi muito positivo. Vou levar pra vida isso com toda certeza. E eu quero muito agradecer aos meus preceptores. Eles foram tão essenciais pra mim que com certeza mudou a Raíssa fora do hospital também. Porque a autoestima de uma pessoa, ela não é só validada por fotos, por vídeos, por maquiagem, por beleza física, ela é validada também pelo aquilo que ela sabe, pelo aquilo que ela faz. Então, assim, quando você tiver a sensação de ser boa, de gostar de alguma coisa, de correr atrás, você vai sentir que você é muito mais do que só beleza física. Espero que todos vocês tenham sucesso, tá? Todos vocês tenham sucesso na carreira de vocês e sintam também isso que é tão importante pra gente, inclusive nós mulheres que, né, somos minorias, somos... Vou lacrar aqui. Muito obrigada a todos, muito obrigada por terem visto o vídeo até o final. Espero trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Conteúdos valiosos, conteúdos sobre ressonância, conteúdos que eu vou estudar para passar para vocês também. E é isso. Inclusive tem um quadro aqui em cima, ó. Amaram? Eu amei. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.